Um vídeo de apenas 10 segundos, gravado por acaso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, atingiu 16 milhões de visualizações em apenas um dia, abalando o mundo. Que verdade surpreendente estava escondida nas imagens captadas pelas mãos trêmulas de uma comissária de bordo americana? Por que um procedimento aeroportuário cotidiano em São Paulo, algo tão comum para nós, tornou-se um milagre aos olhos do resto do mundo? A história daquele dia, celebrada globalmente e capaz de emocionar qualquer brasileiro, começa agora. Eu não aguento mais. Vou pedir demissão. Em um voo de uma companhia aérea americana, entre gritos que pareciam rasgar o céu, Olivia, uma comissária recém-contratada, observava suas colegas veteranas, como Sara, em estado de pânico, em meio a uma rotina aérea que não passava de um inferno. Ela gravou sem querer um vídeo de 10 segundos. Esse vídeo tornou-se um fenômeno global com 16 milhões de visualizações. Qual foi a causa real dessa comoção? Esta poltrona é muito apertada, faça alguma coisa. Reclamações estridentes ecoavam. Olivia suspirou profundamente. Lá vamos nós de novo. Como comissária de uma companhia americana, Olivia precisava voar para a China algumas vezes por mês devido a um acordo de parceria, mas, a cada viagem, seu emocional era gravemente corroído. Hoje não foi diferente. A cabine já estava caótica desde a abertura das portas. Passageiros empurravam-se para garantir espaço nos compartimentos de bagagem e discutiam em voz alta com expressões de descontentamento. 30 minutos após a decolagem, o primeiro problema surgiu. Muitos passageiros levantavam-se e caminhavam mesmo com o sinal de atar cintos ligado. Por favor, senhores, sentem-se, é muito perigoso, pedia ela. Embora gritasse até ficar rouca, recebia apenas insultos como resposta. Cala a boca, estou com pressa. Seus esforços eram inúteis. O corredor estava bloqueado por grupos que conversavam alto como em uma feira. Mesmo quando Olivia empurrava o carrinho de serviço pedindo licença, eles apenas a ignoravam como se ela fosse invisível. Sem alternativa, ao tentar recuar o carrinho, ela acabou esbarrando na mão de um homem. Que tipo de jeito é esse de andar? O grito do homem fez o coração de Olivia afundar. Depois disso, problemas ocorreram em sucessão. O passageiro à frente reclamava porque ela encostou no apoio de braço dele. Você não vai dizer nada, eu paguei a passagem. Queixas explodiam por todos os lados como uma reação em cadeia. Na hora da refeição, os pedidos choviam. Traga água quente agora para meu macarrão. Me dê mais um cobertor. Por que está demorando tanto? Em um instante, a cabine virou um mercado público. Os botões de chamada não paravam de tocar e mãos eram levantadas por toda parte. Em um piscar de olhos, o número de solicitações cresceu exponencialmente. Havia até quem trocasse de lugar por conta própria. Vou sentar aqui para conversar com meu amigo. Olivia tentava explicar gentilmente. Desculpe, senhor, este voo tem assentos marcados, mas o passageiro nem se importava. E daí? Este lugar está vazio, qual é o problema? A explicação da comissária era totalmente ignorada. O número do assento era tratado como inexistente. Era um campo de batalha por território. Quando a situação ficava crítica, eles mal conseguiam preparar a decolagem e atrasos eram rotina. O pior de tudo eram as palavras cruéis de um homem de meia idade. Você é pouco profissional, trabalha no serviço e não tem um pingo de delicadeza. Olivia tentou dar o seu melhor, mas naquele momento quase chorou. A limpeza da cabine era ainda pior. O chão estava coberto de restos de comida e papéis. Os bolsos das poltronas estavam tão cheios de lixo que pareciam que iam explodir. Era uma desordem como se um furacão tivesse acabado de passar. Durante os voos noturnos de longa distância, uma cena ainda mais chocante a esperava. Uma guerra por cobertores irrompeu na cabine silenciosa. Havia até pessoas arrancando cobertores de outros passageiros que dormiam. Estou com frio, respondiam com naturalidade. O mais chocante foi um incidente perto do banheiro. Uma mãe tentava fazer seu filho pequeno urinar ali mesmo, no chão da aeronave. Minha senhora, não pode fazer isso aqui. Quando Olivia tentou impedir, a mãe mostrou-se furiosa. Então, o que você quer que eu faça se meu filho está apertado? Diante de uma cena onde a dignidade humana parecia inexistente, Olivia chorou escondida. Isso é um zoológico? Eu não virei comissária para isso. Mas Olivia ainda não sabia que todas essas catástrofes eram apenas o prelúdio do que estava por vir. Quando voou pela primeira vez para a China com a chefe de cabine Sara, ao chegar ao aeroporto, testemunhou um cenário inacreditável.
Na área de retirada de bagagens, as malas eram jogadas sem piedade. Sara, ao ver aquilo, gritou: "Olhe, olhe, os funcionários estão jogando as malas como se fossem lixo, não objetos." Entre elas havia malas amassadas, algumas com o conteúdo espalhado. A mala de Olivia estava com a quina quebrada e a rodinha arrancada. Da mala de Sara, um tablet caiu com a tela estilhaçada. "Oh, meu Deus, não pode ser!" Elas tentaram reclamar, mas os funcionários apenas deram de ombros. "Não temos outro jeito. Temos trabalho demais, não há tempo para ser delicado." Olivia tentou desesperadamente se convencer. Certamente é pela eficiência. Com tanto volume, se tratassem cada mala com cuidado, nunca terminariam. A velocidade é a justiça. Este é o poder de uma grande economia. Ela se forçou a entender, sentindo-se impressionada. Inacreditável, realmente o desempenho de um grande país. Mas no momento em que viu sua mala querida sendo arremessada, sentiu um desconforto profundo. A vida na China afundava ainda mais em desespero. Só para fazer o check-in no hotel, precisou se registrar na polícia. Por que preciso reportar à polícia só para me hospedar? Em todas as ruas, inúmeras câmeras de vigilância. Ela não podia usar mecanismos de busca internacionais ou plataformas de vídeo, estava completamente isolada do mundo exterior. Sara, ao ver a situação, murmurou: "Este lugar parece uma prisão gigante." Mesmo ao pagar em dinheiro, ela era solicitada a apresentar documentos. Pedir informação e ser enviada para o lado errado propositalmente era comum. O que mais a deixava enojada era o comportamento das pessoas nas ruas. Cusparadas por toda parte, filas ignoradas sem hesitação, conversas em volumes insuportáveis. Parecia que ninguém se importava com o desconforto que causava aos outros. A poluição do ar era tão grave que não dava para sair sem máscara. Finalmente, Olivia explodiu: "Cheguei ao meu limite. Isso é um país civilizado, não aguento mais, vamos voltar." Finalmente, ambas chegaram ao limite e não queriam mais voltar lá. Cancelaram toda a agenda e voltaram. Com a sensação de quem se agarra a um canudo, reservaram um voo de volta aos Extras 1. Mas ela nunca imaginou que esse voo de volta seria o primeiro passo mágico que mudaria completamente sua visão de vida. Olivia retornou como se tivesse escapado de um pesadelo na China. No entanto, o estopim do problema foi quando ela postou sua experiência nas redes sociais. "Não gostei daquela viagem à China." Foi uma opinião honesta, mas o post gerou uma grande tempestade. Um ataque violento começou por parte dos internautas chineses. "Com certeza o Japão ou o Brasil pagaram você para mentir. Não insulte a China, apague esse post lixo." A seção de comentários foi imediatamente preenchida por milhares de críticas. Ela também começou a receber mensagens ameaçadoras de contas estranhas com conteúdos assustadores. "Nós vamos denunciar você para a empresa," ou "Já sei o seu endereço." Olivia estava confusa. Por que estou sendo tão duramente criticada só por escrever a verdade? Eu apenas disse a verdade e eles estão ameaçando apagar minha conta ou denunciar na empresa. Cansada das ameaças, Olivia decidiu apagar o post. Mas o fogo não se apagou facilmente. Os prints foram amplamente compartilhados e a crítica tornou-se ainda mais severa. Ninguém pode lutar contra uma onda de opinião pública tão forte. Olivia tremia de medo sem saber que um desafio maior a aguardava. O dia da divulgação da escala da próxima semana se aproximou. Antes que as comissárias se reunissem na sala de reunião, a escala foi publicada. Olivia, devido ao trauma, queria evitar voos internacionais por um tempo. Ela desejava trabalhar apenas em linhas domésticas, se possível. Sara anunciou: "Olivia, você será responsável pelo voo para São Paulo." Imediatamente, a atmosfera na sala mudou completamente. As comissárias mais experientes, ao ouvirem isso, de repente começaram a gritar: "Oh, meu Deus, inacreditável!" Outra colega, Emily, não conseguia conter a empolgação. "Inacreditável, sério que é para São Paulo?" Outra colega, Jéssica, disse com voz cheia de inveja: "Eu quero trocar, por favor, troquem comigo." As colegas começaram a se abraçar e comemorar. Era uma euforia extrema, como se tivessem acabado de ganhar na loteria. Ela conseguiu: "Que inveja! Por que não fui eu?" A sala tornou-se efervescente de empolgação, uma reação tão entusiasmada que parecia que estavam enfeitiçadas. Mas para Olivia, que carregava a obsessão pela China, aquele cenário era diferente. "Minhas colegas ficaram loucas? O Brasil também deve ser um país perigoso como a China. Acho que em qualquer lugar da Ásia é assim. Com certeza outro inferno me espera." Olivia interpretou erroneamente que elas não estavam comemorando, mas enlouquecendo de medo. Ela estava completamente enganada. A reação das colegas era tão anormal que seu medo aumentou.
Quão terrível deveria ser o voo para São Paulo para elas reagirem assim? A linha para a China já era um inferno, será que algo pior estava à sua espera? Durante o intervalo, ela perguntou cautelosamente a uma colega mais velha, Jéssica: Jéssica, o voo para São Paulo é muito difícil? Jéssica respondeu com uma expressão estranha: Difícil? O que você está dizendo? Naquela hora, todos pareciam em pânico. Jéssica riu e explicou: Pânico? Garotinha boba, você ainda não sabe de nada. Mas Olivia não conseguia entender. Então, por que todos estão tão animados? Jéssica respondeu de forma vaga: Quando você experimentar, entenderá. Isso não se explica em palavras. Outra colega, Emily, interrompeu: O voo para São Paulo é muito especial, mas é melhor você experimentar por conta própria. Com respostas tão vagas, a ansiedade de Olivia só aumentou. O fato de não lhe dizerem claramente significava que a situação era grave. Com certeza, qualquer lugar fora daqui é igual. Outro inferno me espera. Devido à experiência na China, Olivia desenvolveu um preconceito contra outros países, uma ideia de que eram culturalmente atrasados e com má consciência cidadã, o que nublava seu julgamento. Naquela noite, Olivia tremia na cama. Se aquilo aconteceu comigo na China, o que me espera no Brasil? Algo ainda pior, mas ela não podia fugir. Passou uma noite em claro, imaginando os piores cenários. Passageiros ainda mais grosseiros que na China, uma cabine suja, um ambiente de trabalho ainda mais cruel. A ansiedade lhe causava dor de estômago. Ela pesquisou informações sobre o Brasil na rede, mas só encontrou coisas sobre cultura pop e turismo, então não pôde saber a realidade. Certamente é só uma fachada bonita. Olivia foi tomada pela paranoia. Ela não sabia que estava pensando errado. Ela achava que o Brasil não seria muito diferente de outros países em desenvolvimento. Mas, no aeroporto de Guarulhos, um evento chocante aconteceria, indo totalmente contra o que ela esperava. Conforme o voo se aproximava, a ansiedade de Olivia atingiu o auge. As colegas a incentivavam a dar o seu melhor, mas sorriam com um ar misterioso. Todos estavam escondendo algo dela. Olivia estava convencida. Com certeza não me dizem abertamente o quão cruel é a rota para São Paulo para que eu não fuja. Ela chegou a um nível de desconfiança tal que finalmente chegou o dia do temido voo para São Paulo. Antes de começar o embarque, Olivia estava muito ansiosa. Ok, vamos ver. Que tipo de monstros entrarão aqui? Ela estava preparada para o pior. Passageiros reclamando alto, pessoas trocando de lugar por conta própria, atitudes arrogantes, ignorando as comissárias. Mas as pessoas que entraram na cabine eram brasileiros. Eles inclinavam a cabeça para cumprimentar enquanto esperavam em uma fila ordenada. Olivia ficou confusa com um ambiente silencioso e refinado, completamente diferente da rota para a China. O que está acontecendo? Por que está tão silencioso? Com certeza estão tramando algo. Mesmo ao cumprimentar durante o embarque, os passageiros diziam educadamente: Bom dia, obrigado pelo seu esforço. Era uma cena inimaginável em qualquer voo anterior. Com certeza é só no começo, depois eles mostrarão a verdadeira face. Olivia não baixou a guarda. Após a decolagem, o serviço de bebidas começou. Olivia entregou uma xícara de café a um passageiro brasileiro. O homem recebeu a xícara com as duas mãos. Muito obrigado, moça. Ele até inclinou a cabeça levemente com um sorriso amigável. Olivia não conseguia esconder sua surpresa. Ele agradeceu. Na rota para a China, quando ela entregava bebidas, era comum que considerassem uma obrigação ou reclamassem que estava muito tarde ou não gelada o suficiente. Mas este brasileiro expressou gratidão do fundo do coração. Ela continuou servindo outros brasileiros. Depois, todos, como se tivessem combinado, disseram: Obrigado, obrigado pelo seu esforço, vou apreciar minha bebida. Olivia sentiu-se confusa, mas ao mesmo tempo sentiu um calor no coração. Na hora da refeição, uma cena ainda mais incrível a esperava. Ela entregou uma refeição a uma senhora brasileira de meia idade. A princípio, ela parecia não ser diferente dos outros passageiros, mas a ação da mulher após comer chamou sua atenção. Ela estava separando as embalagens vazias por tipo e organizando-as cuidadosamente. Ela arrumava perfeitamente os potes plásticos, copos de papel e talheres, até limpava a área ao redor com um lenço umedecido. Olivia ficou paralisada diante da cena. Por que um passageiro limparia por conta própria? Olhando para outros assentos, a mesma cena ocorria por toda parte. Os passageiros, sem necessidade de aviso, limpavam naturalmente e deixavam tudo arrumado. Diferente dos voos anteriores, onde deixar restos de comida espalhados era comum, para Olivia aquilo era uma cultura chocante que ela nunca tinha visto antes.
O que aconteceu depois também a surpreendeu. Um passageiro, após beber, preparou-se para devolver o copo. O homem segurou o copo como se o estivesse abraçando com as duas mãos e o entregou a Olivia, um gesto cuidadoso como se tratasse de um objeto de valor, e com uma voz suave acrescentou: "Obrigado, a bebida estava muito boa." Diante daquelas palavras sinceras, o coração de Olivia encheu-se de calor. Era apenas devolver um copo vazio, mas ela foi agradecida como se tivesse acabado de prestar um serviço especial. Durante o voo, Olivia foi limpar o banheiro. Lá recebeu um choque ainda maior. O banheiro estava sendo usado de uma forma inesperadamente limpa. Eles usam de forma tão limpa assim? Nem uma gota de água restava na pia. O papel toalha estava arrumado no lixo. O assento sanitário estava limpo como novo. Parecia recém-limpo. Na rota para a China, limpar o banheiro era um dos trabalhos mais horríveis. O chão era uma poça de água, lixo acumulado em montanhas e o vaso sanitário cheio de sujeira. Era um verdadeiro inferno. Esta foi a primeira vez que ela experimentou um banheiro tão limpo em um voo de longa distância. Pouco tempo depois, quando ela foi verificar o banheiro novamente, uma senhora brasileira saiu. Ao ver Olivia por perto, a mulher sorriu e disse: "Obrigada por mantê-lo sempre limpo." Olivia não conseguia acreditar no que ouvia. Receber um agradecimento por limpar o banheiro, isso nunca tinha acontecido em toda a sua vida como comissária. "Obrigada por limpar o banheiro, eu é que deveria agradecer a senhora, não o contrário." Embora recebesse agradecimentos pelo seu trabalho como comissária, nunca foi por cuidar do banheiro. O sorriso gentil da mulher comoveu Olivia profundamente. Quando o voo estava prestes a terminar, Olivia percorreu os corredores para verificar a condição dos passageiros. Foi quando percebeu que muitos brasileiros tinham dobrado seus cobertores cuidadosamente. Havia até pessoas que limparam seus assentos. As revistas que estavam nos bolsos foram devolvidas ao lugar original. Um homem, ao ver Olivia, inclinou a cabeça. "Obrigado pelo seu esforço." Diante daquela voz gentil e sorriso, Olivia sentiu um nó na garganta. Um passageiro limpando o que usou e ainda agradecendo? Esta foi a primeira vez que ela experimentou algo assim. Era magia ou alucinação? Finalmente, o avião pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Olivia olhou pela janela. A pista do aeroporto surgiu. Um sentimento misterioso que ela nunca tinha experimentado em voos anteriores inundou seu coração. Ela sentiu seu espírito purificado pela consideração e pelo comportamento gentil dos passageiros. O desembarque começou. Ao sair, muitos brasileiros a cumprimentaram. "Obrigado, moça, tenha uma boa viagem." Entre eles, havia pessoas que inclinaram a cabeça respeitosamente. Após o pouso, as surpresas continuaram. Durante a limpeza da cabine, não havia um único pedaço de lixo no assento. Cobertores estavam bem dobrados. Os bolsos das poltronas não continham lixo. Era como se eles já tivessem limpado. Normalmente, em um voo de longa distância, encontrar bolsos cheios de lixo e migalhas de comida espalhadas pelo chão é normal. Mas aquele voo foi completamente diferente. Na área de descanso da tripulação, Olivia estava estupefata. Naquele momento, Jéssica, a colega veterana mais experiente, aproximou-se. Jéssica sorriu com um significado especial e disse a Olivia: "E então, agora você entendeu?" Olivia respondeu com expressão confusa: "Isso é normal?" Jéssica sorriu e respondeu: "Na rota para São Paulo isso é normal, mas o que você acabou de ver é só o começo." Olivia estava confusa, o que mais poderia acontecer, mas a cena que ela testemunharia no dia seguinte no aeroporto de Guarulhos seria tão chocante que abalaria completamente sua percepção. Após um longo dia de trabalho, Olivia e as outras comissárias foram ao terminal do aeroporto. Era a primeira vez dela em um aeroporto brasileiro. Após passar pela imigração, dirigiu-se à esteira de bagagens. A esteira demorava a se mover. Parece que a bagagem está atrasada. O pesadelo da China passou por sua mente. Lembrou-se da imagem das malas sendo jogadas e do tablet quebrado de Sara. Será que perdeu? Ou será que jogaram e quebraram de novo? O trauma causou uma lembrança repentina e ela quase entrou em pânico. Onde está minha bagagem? Não quero passar por isso de novo. A ansiedade pesava no peito. Com certeza o Brasil será igual. Todos os aeroportos são iguais. Nesse momento, a esteira finalmente começou a se mover. Com o coração cheio de ansiedade, Olivia foi ver a área de retirada. Lá, testemunhou uma cena inacreditável. Não são os funcionários do aeroporto tocando em cada mala que sai? A princípio, Olivia não podia acreditar nos próprios olhos. Espere, o que eles estão fazendo? Eles vão roubar minha bagagem?
A impaciência e a raiva cresceram em seu coração. Eles manuseavam a bagagem de forma tão meticulosa que parecia que estavam procurando algo. Estão verificando o conteúdo ou querem roubar? Ladrões, parem já! Quando ela estava prestes a gritar, olhando atentamente, viu a verdade. Os funcionários não estavam roubando, mas organizando as malas. Cada mala era recebida com as duas mãos e colocada com extremo cuidado para não sofrer impacto. E, de forma surpreendente, eles giravam a alça de cada mala para que o passageiro pudesse agarrá-la facilmente. Era uma cena completamente oposta ao arremesso de malas na China ou no Zetausahalha. Olivia estava atônita. Eles estão organizando a bagagem. Aqueles funcionários eram homens de meia idade, trabalhando de forma diligente, como se estivessem manuseando a bagagem de sua própria família. Eles ajustavam a distância entre cada mala e colocavam a alça voltada para fora para que o passageiro pudesse pegar sem precisar se curar. Naquela sequência de ações, não havia um movimento desperdiçado. Eram precisos como uma máquina, mas impregnados do calor humano. Eles manuseavam rapidamente, mas dentro dessa velocidade escondia-se uma delicadeza perfeita. Um funcionário, ao ver a etiqueta de identificação em uma mala virada para baixo, imediatamente a virou. O tempo gasto em cada peça de bagagem era muito curto, mas a dedicação era inegável. Admirando aquela cena, os olhos de Olivia se encheram de lágrimas naturalmente. Tão cuidadoso assim só por uma simples mala? Que tipo de gente é o povo deste país? Aquilo que na China era jogado como um objeto, ali no aeroporto de Guarulhos, era tratado como um tesouro. E mais, isso não era um serviço VIP especial, mas um padrão executado diariamente. A gentileza, a consideração e, acima de tudo, a atitude de trabalho cheia de empenho comoveram Olivia. Ela instintivamente tirou seu smartphone e gravou aquela cena. Era um vídeo curto de apenas 10 segundos, mas nele estava condensada a maestria e o espírito atencioso dos funcionários brasileiros. Enquanto filmava, Olivia murmurou para si mesma: quero mostrar isso para pessoas de todo o mundo. Quero que saibam que existe uma cena maravilhosa assim. Naquele momento, Olivia ainda não sabia que aquele vídeo gravado sem intenção se tornaria um vídeo mágico com 16 milhões de visualizações e uma oportunidade para o mundo conhecer a grandeza do Brasil. Enquanto esperava sua bagagem, Olivia observava os passageiros ao redor. Os brasileiros esperavam em silêncio, mantendo a ordem. Ninguém tentava empurrar ou reclamar alto. Ao receber a bagagem, eles também inclinavam a cabeça para agradecer ao funcionário. Era uma cena inimaginável nos aeroportos chineses. Finalmente, a bagagem de Olivia saiu. Foi colocada cuidadosamente para que a parte da rodinha danificada na China não ficasse voltada para cima, e a alça foi ajustada no ângulo mais confortável para ela agarrar. Um país assim existe? Tudo o que eu pensava estava errado. Enquanto recebia a bagagem, um funcionário, um homem de meia idade, disse a ela: obrigado pela sua viagem, bem-vinda ao Brasil. Diante daquele sorriso caloroso e das palavras gentis, o coração de Olivia encheu-se de emoção. Mas ela ainda não sabia que o incidente que experimentaria no dia seguinte mudaria completamente sua visão de vida. A partir do dia seguinte, suas férias no Brasil foram uma sequência de surpresas. Primeiro, ela pesquisou a fama global do aeroporto de Guarulhos, usou a internet de alta velocidade do hotel. Ao ver o resultado da busca, Olivia arregalou os olhos. Continuamente, por vários anos, foi classificado no topo das avaliações globais sobre serviços aeroportuários. Ela percebeu que o tratamento gentil que experimentou ontem com a bagagem não era uma coincidência. Nas categorias de limpeza e serviço, o aeroporto do Brasil ocupava uma posição dominante. Além disso, a avaliação sobre os funcionários do aeroporto também os reconhecia como um dos melhores do mundo. O que eu senti não foi um erro. A experiência dela ao visitar o Centro Histórico de São Paulo também foi inesquecível. Um brasileiro que passava conversou com ela quando estava perdida. A senhora está bem? Para onde quer ir? Ele abriu o mapa em seu smartphone e alegremente explicou o caminho para o destino dela. Na China, ela foi enviada para o lado errado propositalmente e quando tentou dar uma gorjeta, ele recusou com a mão. Não, não precisa, tenha uma boa viagem. Ela caminhava nas ruas e não via um pedaço de lixo. Nos cruzamentos, os pedestres respeitavam o semáforo e no metrô, ninguém falava ao celular alto. Para Olivia, que estava cansada da poluição sonora na China, aquele lugar parecia outro mundo. Nas lojas de conveniência e restaurantes, onde quer que fosse, o atendimento era rápido e amigável. Bom dia, seja bem-vindo, ressoava com energia.
Ao dar o troco, entregavam com as duas mãos e de forma educada. Como um planeta diferente, os seres humanos podem ser tão gentis e eficientes? Mas o que aconteceu no último dia das férias no Brasil mudou completamente os valores de Olivia. Foi quando tentou usar o banheiro público do hotel. Ao abrir a porta, a pia era uma bagunça, chão molhado, água e papel higiênico espalhados. Então os brasileiros também são assim? Ela quase ficou desapontada, pensando que suas experiências anteriores eram apenas uma miragem. No final, onde quer que haja pessoas, é tudo igual. Naquele momento, um funcionário da limpeza se aproximou. A reação do funcionário brasileiro ao ver a sujeira deixou Olivia estupefata. Desculpe, senhora. Sinto muito pelo inconveniente e vou limpar imediatamente. O funcionário inclinou a cabeça profundamente para se desculpar. Olivia ficou confusa. Por que ela está se desculpando? Ela não sujou. O funcionário, enquanto se desculpava, limpou o banheiro de forma perfeita em um instante com habilidade profissional. Ela limpou o chão, secou a pia e desinfetou tudo perfeitamente. Depois, ao ouvir uma conversa de turistas, ela descobriu a verdade. Agora há pouco sujamos o banheiro um pouco, que problema tem? Alguém vai limpar. Quem sujou foram turistas estrangeiros sem consciência, mas o funcionário brasileiro estava se desculpando, embora não fosse sua responsabilidade. Olivia recebeu um grande choque. Os brasileiros são vítimas e por que se desculpam? Naquele momento, um raio de luz brilhou em sua mente. Ela entendeu o verdadeiro significado de tudo que experimentou até agora. O povo deste país tem um forte senso de responsabilidade, como se tudo fosse problema deles. É por isso que eles pedem desculpas pelo que os outros sujam, como se fosse culpa deles. E eles tratam cada bagagem como se fosse sua própria. Na China, eles nem reconheciam seu erro, enquanto no Brasil eles aceitavam até a grosseria dos outros e assumiam a responsabilidade. Esse contraste inverteu os valores de Olivia. Eu não sabia de nada. Esse é o verdadeiro significado do calor e da atenção humana. O funcionário da limpeza sabia que Olivia era estrangeira e tentou ao máximo conversar com ela de forma amigável em um inglês não perfeito. Desculpe pelo inconveniente e tenha um bom dia. Embora o inglês não fosse perfeito, o calor de seu coração quase fez Olivia chorar. O dia da volta chegou. Enquanto esperava para embarcar no aeroporto de Guarulhos, Olivia pensou muito. O que eu vi até agora? No mundo, existem pessoas com corações tão bonitos e consciência cidadã tão elevada? A emoção continuou até na compra de lembranças do Brasil na loja Duty Free do aeroporto. O vendedor embalou o produto cuidadosamente, entregou a sacola de compras com alça fácil e se despediu com uma reverência profunda, dizendo: tenha uma boa viagem. Ao chegar aos Destino-A, ela imediatamente postou nas redes sociais: o Brasil é um país maravilhoso, respeito vocês do fundo do meu coração. Mas desta vez uma reação completamente diferente a esperava. Comentários calorosos fluíram, totalmente opostos ao seu post sobre a China. Obrigada por nos contar sobre as coisas maravilhosas do Brasil. Eu também quero visitar o Brasil. Que experiência bonita! E o vídeo de 10 segundos que ela gravou no aeroporto criou um impacto inesperado. Ela deu ao vídeo um título simples: A Arte Divina de Organizar Bagagens dos Funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Poucas horas depois de postar, as visualizações cresceram de forma explosiva. 1 milhão, 10 milhões, aumentou em um piscar de olhos. Ela recebeu comentários de países de todo o mundo. Isso é o padrão no Brasil? Inacreditável. Nos 10 milionudo, eles só jogam as malas. Fiquei comovido com o profissionalismo dos brasileiros. Olha aquelas alças alinhadas, perfeito ao ponto de ser assustador. As visualizações continuaram a crescer e finalmente superaram 16 milhões. Os meios de comunicação de todo o mundo começaram a noticiar e Olivia foi inundada com pedidos de entrevistas. Canais de televisão pediam que ela contasse sua experiência no Brasil. Olivia olhou pela janela e sorriu silenciosamente. Aquela viagem mudou sua vida. Um país verdadeiramente avançado não é definido pelo poder econômico ou militar, é definido pela dignidade e pelo coração de seu povo. A experiência de uma comissária americana tornou-se o meio de todo mundo conhecer a excelência do Brasil. E para ela foi uma oportunidade que mudou sua vida, pois aprendeu o significado da verdadeira riqueza. Depois disso, Olivia começou a pedir ativamente para voar a rota de São Paulo e aplicar o espírito atencioso e caloroso do Brasil em seu próprio trabalho. Obrigado por assistir até o final. Se você tiver alguma experiência sobre o calor e a atenção do povo brasileiro, por favor, deixe nos comentários.
Continuaremos apresentando histórias das quais o Brasil pode se orgulhar. Inscreva-se para não perder a próxima história e deixe um like.